É engraçado às vezes como funciona o time nos cinemas, porque algumas semanas atrás a gente teve um novo Nosferatu. Esse ano de 2025 vão ter outras visões dentro do que é o Frankenstein. E agora, recentemente, chegou aos cinemas mais uma visão, uma versão do lobisomem. E tal qual eu fiz no vídeo sobre os vampiros, nesse vídeo eu quero tentar olhar sobre as diferentes visões que fizeram com a figura do lobisomem, que curiosamente também tem meio que 3 versões principais, por assim colocar. Tudo meio que começa com um filme de 1941, que faz parte ali do universo dos monstros da Universal, que foi dirigido pelo George Wagner. Eu coloco entre aspas, porque antes dessa versão de 41, teve um outro filme em 1935 que acabou sendo um fracasso, ao contrário da versão de 41. A trama tem Larry Talbot voltando para sua cidade natal após a morte do seu irmão mais velho. Lá ele acaba se encantando por Gwen, a quem ele convida para um encontro, só que durante esse encontro na floresta ele é atacado por um lobisomem e começa a se transformar em um. Antes de mais nada, eu acho legal apontar o fato de que a figura do lobisomem, diferente do Frankenstein, do Drácula, não tem um lastro na literatura, não tem um livro no qual ele está se baseando. Vem muito mais desse lugar de crença popular, desse folclore, por assim colocar, o urbano. Só que independente disso, qualquer uma dessas criaturas, mas o lobisomem, ele acaba sendo muito mais à mercê, eu diria, da visão de que cada filme, cada obra quer explorar relacionado a essa criatura tematicamente em termos de significado mesmo. No filme de 1941, eu vejo a figura do lobisomem habitando esse lugar de o descontrole absoluto do homem através do inconsciente. Tanto que durante o filme, várias e várias vezes, na terceira vez eu já não aguentava mais, era citado o bendito do poema. Even a man who is pure in heart and says his prayers by night may become a wolf when the wolfbane blooms and the autumn moon is bright. So you know that one too, huh? Isso é trabalhado na figura do Larry Talbot, que eu vendo o filme com o meu olhar de 2025, foi muito curioso porque, ao mesmo tempo que pode-se dizer, né, que o personagem envelheceu mal, no sentido de algumas atitudes que ele tem, principalmente relacionado com a Gwen, ele ficar espiando ela pelo telescópio, depois chamá-la pra sair, ela negar vez após vez, ele continuar insistindo nisso, ao mesmo tempo dá pra dizer que isso tematicamente, de alguma forma, está ligado com a questão do lobisomem, no sentido de aquilo lá é ele controlado. Então o descontrole absoluto desse homem é justamente ele ir pra violência. Muito do drama e da tormenta do personagem vem em torno da possibilidade dele estar matando quando se transforma. E a atuação do Lon Chaney Jr., eu acho que ela é boa para ir desconstruindo a figura confiante que é o Larry a princípio, dele se atormentando em torno dessas possibilidades, ao passo que a criatura surge justamente nesse lugar de violência e de animalesco, de uma coisa animal mesmo. It's a technical expression for something very simple. The good and evil in every man's soul. In this case, evil takes the shape of an animal. Eu não morri de amores por esse filme de 1941, apesar de eu ver pontos positivos nele, enxuto num filme de 69 minutos. Ele é bem curtinho e uma coisa que eu gosto é como ele consegue criar essa atmosfera de horror gótico na floresta, onde muito do caráter animalesco do monstro acaba surgindo justamente na escuridão, dessa violência que ele carrega nessa escuridão, que é uma coisa que eu acho muito legal. Mas como eu disse, tem alguns pontos que não envelheceram muito bem, até a própria questão da investigação que o filme quer trabalhar, envolvendo a morte lá do Bela, do cigano que se transformava em lobisomem também. Eu acho que é um elemento tão ralo no filme, feita de uma maneira tão rasa, que você vê a forma como eles retratam ali, que não ficou muito legal. Porém, é curioso de se notar que, mesmo o personagem tendo feito sucesso e tendo continuado em outros filmes naquela época, demorou muito para ele ganhar um remake de fato, porque se a gente pensa no próprio caso do Nosferatu, no meio do caminho entre a versão original com a do Eggers, teve ali o filme de 79 do Herzog, mas na questão dos vampiros, principalmente, eu acho que são figuras muito mais sedutoras de serem trabalhadas em diferentes roupagens. Eu não sei exatamente o quão também é mais fácil fazer isso com a figura do lobisomem, por mais que tematicamente dê pra ver certas coisas. Por exemplo, tem lá o filme do um lobisomem americano em Londres, que eu assisti depois, que é um filme bacana, mas mais indo nesse sentido de recontar aquela história. E no caso do lobisomem, a gente teve isso em 2010 com O Lobisomem. E esse remake de 2010 começou a ser planejado ali na época de 2006, quando o Benício Del Toro, que é muito fã do filme de 41, começou a se interessar e se envolver com o projeto. Só que foi uma
confusão gigantesca nos bastidores, porque o diretor ia ser o Mark Romanek, só que aí ele sai por diferenças criativas. Traz o John Johnston poucas semanas antes de começar a fotografia principal do filme. E aí, refilmagens. E aí, na pós-produção, diferentes versões do filme. E aí, a trilha sonora que era do Danny Elfman, de repente não era mais a do Danny Elfman. E aí, depois trazem de volta. Então, não ironicamente, o filme virou meio que um Frankenstein, que era uma colcha de remendos que foi sendo descobrido ao longo do caminho. E veja bem, eu gosto do John Johnston, como ele consegue emular as épocas em que seus filmes se passam, que precisam se passar. O Rocketeer, o Capitão América, o Primeiro Vingador, são filmes que são muito bons nesse sentido, além de serem aventuras divertidas de serem acompanhadas. Só que esse lobisomem dele é tão convoluto de ideias e tenebroso na execução que, por mais que às vezes a retratação da época seja bacana, mal parece um filme dirigido por ele. Lawrence Talbot, que é um famoso ator, volta para sua casa, para sua cidade natal, após seu irmão morrer dilacerado. E ele promete a Gwen, que é a noiva do falecido irmão, investigar o que de fato aconteceu, só que no processo o Lawrence acaba descobrindo mais sobre seu próprio passado. A forma como esse filme quer trabalhar o conceito em torno da figura do lobisomem, para mim, é muito boa, porque envolve uma maldição geracional ligada a trauma e masculinidade tóxica, onde ele inverte a relação entre pai e filho. Porque no filme de 1941, o pai, a figura paterna do John, é muito mais compreensivo, ele tá ali lutando para provar que o filho é inocente até o último momento possível, enquanto que na versão de 2010, o pai John, ele é muito mais opressivo, ao ponto de pegar o filho, criança, e mandar para um hospício. You were the fragile one. I removed the powder from those shells many years ago. Finally, you're the man I always wanted to be. E conforme a trama se desenrola, descobrimos, não é nem tão segredo assim na minha perspectiva, mas a gente descobre que na verdade o John também é um lobisomem, foi ele o responsável pela morte da mulher e do outro filho, e ele quer que o Lawrence seja igual a ele, que os dois compartilhem dessa maldição em conjunto e ceda aos seus instintos mais violentos possíveis. De novo, quanto temática, muito bom, mas a execução não consegue acompanhar a ideia. Fora que, eu acho que infelizmente, o filme tem dois elencos diferentes, no que eu quero dizer. Um elenco tá num filme muito mais sério, muito mais gótico, de sofrimento e tal, enquanto que o Anthony Hopkins, ele tá num filme à parte, só dele, em que ele se diverte em cada fala que ele diz. E desde o começo ele deixa tão escancarado que ele é o vilão dessa história, que quando vem a revelação de fato, não é nenhuma grande surpresa. Eu sinto que faltou, talvez, ele descer um pouco e o restante do elenco subir um pouco para eles se encontrarem no meio do caminho, em termos de canastrice do que eles queriam ser. Mas há algo divertido dentro do estilo desse filme, que tem muito daquele CGI carregado ali do começo dos anos 2000, 2010, infelizmente até envolvendo a própria questão da transformação, mas ainda assim é divertido como ele cria essa atmosfera extremamente delimitada, onde as sombras criam um contorno perfeitinho, que é legal de ser visto e até remete a uma coisa meio antiga, e ouso a dizer, talvez trazendo aqui um take meio polêmico, que pra mim, vendo esse lobisomem agora em 2025, foi a primeira vez inclusive que eu assisti, porque na época que o filme saiu todo mundo falou que ele era tenebroso, era terrível, horroroso, inassistível, eu deixei passar, e aí eu fui ver agora, após eu ter visto o Nosferatu do Robert Eggers. E pra mim, esse lobisomem, ele é meio que um proto-Nosferatu 14 anos atrás. Tem várias coisas que não funcionam, mas muito do que tá ali eu consigo ver depois no Nosferatu do Eggers também. E a coisa mais legal desse filme pra mim acaba sendo toda a sequência no hospício, porque é de uma inventividade, de uma maluquice, da forma como ele cria sobreposição, as composições, pra chegar no ápice da transformação, que foi de longe a coisa mais divertida dentro desse filme. E tal qual eu disse relacionado aos atores que eles deveriam se encontrar no meio do caminho pra achar uma canastrice, eu acho que se esse filme não se levasse tão a sério quanto ele acaba se levando também, fosse muito mais o que é o Hospício, talvez fosse um grande filme. Então chegamos ao filme de 2025
que vai trazer uma abordagem mais moderna para os dias atuais da figura do lobisomem. Só que tal qual o filme de 2010, esse daqui também passou por alguns soluços nos bastidores. Anunciado em 2020, veio a partir de uma ideia do Ryan Gosling. Sim, o próprio Ken deu a ideia, ele ia protagonizar o filme, ia ser meio que uma mistura de Rede de Intrigas com o Abutre, que é um filme de 2014, maravilhoso. Se vocês não assistiram, vão assistir. E aí ia ser meio que por esse recorte, daria para pressupor que envolveria uma questão envolvendo tipo mídias, talvez num contexto até de redes sociais, e os limites morais e éticos. E até a direção do Derek Cianfrance, que já havia dirigido Ryan Gosling em O Lugar Onde Tudo Termina, Namorados para Sempre. Então havia algo promissor aí. Só que os dois acabaram saindo do projeto, nunca foi dito exatamente o porquê. E aí quem trouxeram para a direção foi o Leif Whannell, que em 2020 também dirigiu um ótimo filme de terror, que também é nessa pegada de pegar um monstro e atualizá-lo para os tempos modernos, que foi O Homem Invisível, com a Elizabeth Moss, que é um filme muito bacana, a forma como ele cria tematicamente ali envolvendo a questão de abuso em relacionamento, tal, de violência nesse sentido, com essa pegada dele construir o terror através de espaços vazios, de você pressupor que existe algo ali onde talvez possa não existir. Cara, um filme incrível. Então, talvez no processo daria pra chegar em algum lugar bom ainda assim. A trama desse novo filme acompanha o Blake indo junto com a sua família, sua esposa e sua filha, para a antiga casa meio que no meio da floresta que ele cresceu junto com o pai, após o pai ser dado como morto. Só que no caminho eles são atacados por um lobisomem que acaba machucando o Blake, que começa a se transformar em um. O Leif Whannell, junto com a sua esposa, a Corbett Tuck, que escreveram o roteiro desse novo filme, eles tentam replicar a fórmula que deu certo com O Homem Invisível em 2020. Inclusive, o próprio começo do filme, para mim, é muito parecido, porque essa dinâmica de você criar a tensão e o medo em torno do não visto, em torno do desconhecido, de não entregar exatamente qual é o medo, de onde estão fugindo. E nesse início ainda há um vislumbre do como eles querem trabalhar tematicamente a criatura, que é nessa questão envolvendo pai e filho, e raiva e opressão, que até remete aos outros dois filmes, e aqui ainda perdura na relação do Blake com a filha, dele explodir num determinado momento e meio que se conter e pedir desculpas, de você ver que ele não quer ser igual ao pai. E ao contrário dos outros dois filmes, há um pensamento interessante na forma como ele quer mostrar a figura do lobisomem num processo semelhante à Mosca do Cronenberg. É um body horror de uma transformação excruciante para o personagem, o que eu acho muito bacana. Ainda mais quando a gente olha pela forma como o diretor quer trabalhar o ponto de vista do lobisomem, de mostrar de fato o que ele está vendo, o que ele está entendendo quanto realidade ao seu redor, tanto em questão de imagem quanto de som. Teve inclusive um momento no filme que eu fiquei, nossa, será que a projeção estragou? Porque o som tá abafado. E aí, quando eu saquei que na verdade ele estava colocando a forma como o personagem estava escutando as coisas, muito incrível. Só que tais elementos, a temática e o body horror, nunca exatamente se conversam, porque quando o filme começa a se focar de fato na transformação, meio que todo o restante fica em pausa, fica parado, e a transformação por si só não tem força para carregar o filme todo. O que acaba sendo uma pena porque dá para sentir que dentro do filme há um drama relacionado na incomunicabilidade dentro da família, nesse lugar de você tentar evitar ser igual à sua figura paterna, mas você no descontrole acabar cedendo a esse caminho e não conseguir se comunicar com seus entes queridos da forma como você gostaria. O filme, até se ele fosse mais assertivo e simples na sua proposta, seria muito legal, porque no começo também tem um flerte ali com a gente vai trabalhar um monstro contido dentro de uma casa com uma família, que aí você consegue fazer alguns paralelos com a realidade também. Só que em determinado momento o filme abandona isso também, então ele não cria essa dinâmica de confinamento. Então é isso, são oportunidades que você vê passando na sua frente e não indo para lugar nenhum. E aí depois que eu vi o filme de 1941 e de 2010, eu cheguei a twittar se existia de fato algum bom filme de lobisomem. E eu reforço essa pergunta agora depois de ter visto o de 2025. Se você tem algum que você curte muito, deixa aqui nos comentários. Tem um que eu gosto bastante, até mais do que todos esses que eu citei, que é o Ginger Snaps. Eu não sei se vocês assistiram. Foi traduzido aqui como Possuída,
que é um filme que liga a figura do lobisomem, da licantropia, com uma garota entrando na sua puberdade. É um filme muito bacana, inclusive eu assisti esse filme na época que eu fui gravar sobre Garota Infernal, então eu comento muito mais a fundo sobre essas questões lá naquele vídeo, então depois vai assistir o vídeo que é muito bacana, mas de uma maneira geral, eu diria que dessas três versões do lobisomem, talvez eu coloque a de 41 em primeiro, e a de 2010 e a de 2025 fiquem empatadas ali, porque nenhuma delas é exatamente boa, então não é como se a barra fosse extremamente alta no final das contas. E aí, de novo, eu peço para você deixar aí nos comentários qual é o seu filme favorito de lobisomem. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e assina o canal e nos vemos na próxima.